Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos al programa El Poder del Maquillaje. Acá vamos a enseñar cómo el maquillaje puede cambiar tu vida y transformarte en un maquillador reconocido y exitoso. Entonces, hoy la clase va a ser una mentoría para enseñar todos los detalles de cómo hacer y de cómo no hacer la técnica en las clientas. Los errores, los aciertos. Entonces vamos a enseñar con fotos de mis alumnas de las clases profesionales y también con algunas fotos mías del inicio de la carrera y de ahora. El paso a paso de cómo fui evoluyendo en mi carrera, tanto en las técnicas de ojos cuanto las técnicas de piel. Voy a enseñar todo un poquito de eso, ¿ok? Mi nombre es Tati Bueno para quien está nuevo por primera vez acá, e vou ensinar os detalhes hoje aqui para vocês. Se tem pessoas aqui que falam português, gente, eu vou falar um pouquinho em português, um pouquinho em espanhol, para vocês conseguirem entender como é maquiagem. Eu consigo falar um pouco também para vocês, tá? Então hoje nós vamos mostrar algumas técnicas de alunos do nosso curso profissional. E aí eu vou mostrar para vocês o que está certo, o que está errado, o que pode melhorar. E também vou mostrar um pouquinho da minha evolução na maquiagem com as técnicas, desde o início até agora, tá bom? Então, vamos começar diretamente com as fotos. São fotos de mis alunas que me enviaram para analisar, porque em mis clases do curso profissional de maquillaje, formação de maquilladores online, yo siempre doy soporte para los alumnos. Entonces, los alumnos envían las fotos de sus prácticas y yo voy mirando qué necesita arreglar o qué necesita cambiar o qué necesita mejorar en su técnica, y los alumnos hacen otra vez la técnica, envían nuevamente y vamos analizando cada una hasta que esté bonito, que esté bueno, y ahí sí, después de toda la clase completa, liberamos el certificado. Entonces, tenemos algunas fotos acá para enseñar para ustedes, ¿ok? Pessoal, essas técnicas são de alunos do nosso curso profissional Formação de Maquiadores. Então, a gente dá o suporte, né? A gente vai enviando, eles vão enviando essas fotos, eu vou analisando o que precisa melhorar, o que precisa arrumar, trocar, de repente, de produto, material, enfim. E a gente vai dando esse suporte durante todo o curso. Quando o aluno completa todo o curso e ele está apto a trabalhar com isso, a atender as clientes e fazer um trabalho bem feito, aí a gente libera o certificado, tá? Então eu peguei algumas dessas fotos para a gente fazer a análise aqui para vocês. Vamos para a primeira foto. Temos esta foto que é de uma aluna. Es un smoky eyes, es una técnica muy común en las clientas. Las clientas piden mucho negro, ojos negros, ojos difuminados. Entonces voy a analizar este ojo y esta piel hoy. Esse aqui, gente, é uma aluna, tá? Na verdade, é uma técnica muito comum no salão. Olhos escuros, né? As clientes pedem, eu quero um olho escuro, quero um olho esfumado. Isso aqui a gente usa muito no salão, tá? Porém, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque os clientes às vezes pedem uma coisa, mas eles não sabem muito bem explicar o que eles querem. Então, às vezes eles falam, faz um olho preto. Daí a gente faz um olho preto. Porque preto é preto, né, gente? E daí começa aquela discussão, mas ficou muito escuro. Mas preto é escuro. Então, a gente fica naquela dúvida de fazer e de repente não acertar. Então, por isso, eu acho muito importante a gente ter algumas fotos no nosso celular para a gente conseguir mostrar para a cliente um resultado que poderia ficar para ela. Por exemplo, eu quero uma maquiagem preta. O meu esfumado preto fica nesse estilo, é assim que você gosta? Você vai com mais segurança para poder deixar a cliente segura que é realmente aquilo que ela quer. É uma opção da gente fazer no atendimento, tá? Chicos, esto es una cosa a veces complicada porque las clientas piden una cosa, pero muchas veces no saben explicar perfectamente lo que quieren. Entonces, las clientes piden, Tati, quiero, por ejemplo, una maquillaje negra. Y nosotros hacemos negro, pero negro es oscuro. Entonces, la cliente mira en el espejo y dice, no, está muy oscuro, no quiero así. Entonces, pasa mucho eso con las alumnas. Entonces,
es importante, un tip para ustedes, dejar en su teléfono algunas técnicas que ya hizo en sus clientas, una técnica difuminado negro, un difuminado marrón, un difuminado más claro, un delineado y todo. Y cuando su clienta pide la técnica, enseña para ella, es así más o menos que va a quedar. Claro que queda diferente porque cada clienta queda de una forma por tener los ojos diferentes y la piel diferente, pero ya tiene una noción de cómo va a quedar. Entonces es un tip para conseguir tener más seguridad y su clienta estar certa que eso va a quedar como ella quiere. Entonces vamos a empezar con esta. Esta técnica es un difuminado negro, tiene un poquito de brillo, pero en la foto no se ve perfectamente los detalles porque no está con una luz perfecta, con todo, entonces no conseguimos mirar todos los detalles, pero miramos acá. El difuminado está bien negro, la piel acá del párpado está bien sellado, pero tenemos una marcación acá que está como dividiendo la técnica para abajo de la cuenca negro y arriba de la cuenca marrón. Entonces esta división acá no está tan dividido, pero deixa eu volver acá. No está tan dividido, pero se mira de lejos, se parece una división. Entonces, acá tendría que tener una color intermedia. Entonces, negro, un marrón bien oscuro y después un marrón claro. Entonces, solamente faltó un poquito de transición acá para dejar más suave el ojo, para dejar más degradado, queda más bonito el difuminado, queda más bonito en las fotos y también queda más suave, más sencillo, no queda tan fuerte, ¿ok? Eso es una cosa. El brillo está aplicado de una forma correcta, no está marcado, está bueno. La parte de abajo de los ojos podría tener un poquito de marrón, el mismo marrón que está acá podría venir acá también para dar una continuación, una conexión con la parte de arriba. Entonces es importante siempre poner un poquito de marrón abajo del negro, principalmente abajo de los ojos, porque esta parte se queda solamente con negro. Cuando difuminamos el negro se queda gris. Entonces este gris puede parecer que es una ojera muy profunda, entonces va a dar más ojera en su clienta. Y no es eso que queremos. Entonces es importante tener el marrón para conectar con la parte de arriba, ¿ok? Pero el formato está correcto, está redondo, un poquito alargado, que es normal para las clientas. Solamente faltaría una color intermedia acá y un marrón abajo para conectar los dos, ¿ok? Gente, ó, esfumado preto. Aqui a gente tem uma aplicação de brilho que está correta, não está marcado esse brilho, está esfumado, então está bem legal. O que aconteceu aqui? Se a gente olhar essa técnica um pouquinho mais de longe, vai parecer que essa marcação está mais forte. Então a gente tem que deixar isso aqui muito bem esfumado para não parecer marcado, tá? Então aqui faltaria o quê? Uma cor intermediária. A gente já tem uma cor escura e tem uma cor clara. Então faltaria uma cor intermediária aqui no meio para fazer uma transição e deixar um pouco mais suave esse degradê, ok? O formato aqui tá legal, ó, redondo, tá um pouquinho alongado, que é o legal para não ficar aquele redondo muito marcadinho. E também esse marrom que ele vem aqui no final dos olhos, ele poderia também vir para a parte de baixo para conectar e fazer o esfumado abaixo ficar um pouquinho mais suave. Quando a gente passa só o preto embaixo e esfuma ele, você pode ver que ele fica cinza nas bordas, ó. E esse cinza pode dar a impressão de olheira, principalmente se a cliente já tem uma olheira mais profunda. Então, é importantíssimo a gente colocar esse marrom mais quente para esquentar um pouquinho essa cor e deixar um aspecto mais saudável, tá? E também fica muito mais bonito porque conecta as duas partes, fica parecendo todo um esfumado só, fica muito mais bonito para as fotos, para cliente, muito mais agradável de se ver, tá bom? Então, dos olhos é basicamente isso.
Chicos, las cejas está bueno, pero no está uniforme. Por ejemplo, en algunas partes tiene más producto, algunas un poquito menos, algunas tiene pelos de abajo, en el inicio alguna parte más oscura, otra más claro. Entonces es importante, acá tiene como un eco. Esas cosas son pequeñas, pero yo miro mucho en esos detalles. Cuanto más detalles se mira, los errores, mejor su mirada crítica, su mirada de querer siempre todo perfecto. Entonces no necesita ser 100% perfecto porque nunca va a ser, siempre tiene algo a mejorar. Pero es importantísimo mirar en los detalles para entender que es posible mejorar todos los detalles de las técnicas. Entonces acá, por ejemplo, en el punto alto de la ceja, no tiene tantos pelos acá, en la mayoría de las clientas. Entonces puede poner un poquito de color acá más oscuro para que llegue cerca de la color de las cejas. Entonces siempre donde no tiene pelos, si va a rellenar en esta parte, tiene que ser una color un poquito más oscura do que la color que está utilizando en toda la ceja, ¿ok? El inicio siempre dejar más suave, siempre más leve, siempre con menos producto para que sea una transición. El inicio claro, después medio, en el final más oscuro. Siempre así va a quedar mejor, ¿ok? Entonces esta técnica vamos a mirar solamente los ojos y las cejas. La próxima miramos otra cosa. Aqui, gente, ó, vou começar falando aqui em português. O que acontece? Essa aqui é uma técnica mais artística, colorida, né, do curso Formação de Maquiadores. Porém, a gente vê alguns problemas. Todos esses alunos que a gente está analisando aqui, a gente já analisou, eles já refizeram a técnica, enfim, todos já arrumaram e consertaram todos os problemas. Mas eu estou trazendo as primeiras fotos para vocês verem os erros mais comuns que a gente encontra, tá? A gente precisa ver uma transição de cores aqui, para não ficar muito pesado. Porque senão, ó, você olha para a técnica e isso chama muito atenção. Porque o esfumado era para ser preto aqui, azul escuro, aí vai para um azulzinho mais claro, para um roxinho, rosado e sai para a pele, o rosado entrando no tom do contorno. Porém, ele ficou inteiro de uma cor só. Provavelmente a aluna não tinha pincéis corretos para fazer todos os tamanhos de pincéis, porque aqui a gente precisa fazer um pincel grande, depois um pincel médio, um pincel menorzinho. A gente vai trazendo as cores conforme a necessidade de subi-las, então a gente tem que ir mudando o tamanho do pincel. Então provavelmente a pessoa fez com pincel grande em tudo e acabou avançando uma cor em cima da outra e pode ter ocasionado isso. Ou não ter o controle e vai subindo, quando vê já subiu tudo. Então esse tem que ser um controle para no final não parecer que você passou uma cor só. Provavelmente aqui ela aplicou umas 3, 4 cores y no final parece que fue una só, ¿tá? Chicos, esta es una parte que los alumnos cometen muchos errores, que es tal vez utilizar brochas que son grandes para este espacio que es pequeño. Entonces utiliza acá, por ejemplo, la alumna probablemente utilizó negro, morado, azul, rosado, pero mezcló todo y si parece que utilizó solamente un color. Entonces eso no puede pasar porque no queda con la transición perfecta, con el degradado bonito. Va a conseguir solamente un color porque se mezcla todo. Entonces es importante tener siempre cuidado con los tamaños de las brochas. Que sea pequeño, después un poquito mayor y va difuminando para quedar más leve. Siempre que quiere intensidad, brochas menores. Si quiere difuminado, brochas mayores, ¿ok? En el inicio acá miramos una otra cosa que pasa mucho, que es cuando utilizamos sombra blanca. Sombra blanca es un problema porque cuando vamos a utilizar sombra blanca tenemos que hacer el degradado con mucho más cuidado porque
sombra blanca es muy clara cerca del tono azul que puse acá. Entonces tendría que aplicar negro, azul oscuro, azul un poquito más claro, después otro azul un poquito más claro, después azul claro mezclado con blanco y después blanco. Y ahí sí la transición queda perfecto y no queda con esta marca acá. Cuando miramos de cerca no miramos tan marcado, pero cuando miramos de lejos está como una marca perfecta. Entonces tienen que cuidar con estos detalles. Necesita poner más colores hasta que llegue en el blanco cuando utilizamos este color, ¿ok? Las cejas lo mismo, están buenas, pero como el difuminado oscuro llegó muy cerca de las cejas, se mezcló todo y no se ve tanto el formato perfecto de las cejas, ¿ok? La forma de hacer está correcta, el corte, el alargado, pero tiene algunos problemas que es fácil de arreglar, es práctica, es drenado y puede cambiar eso, ¿ok? Vamos para la próxima. Esto es una cosa que yo pido para los alumnos practicar mucho. La transición en los brazos, el cuerpo, donde quiera. Porque ¿qué pasa? Muchas veces no tenemos modelo. Tenemos que practicar la cantidad de sombra que ponemos, la brocha que utilizamos para cada color, la presión de la brocha en la piel, los productos que va abajo de la sombra, todo eso tenemos que practicar bastante antes de conseguir hacer una técnica perfecta. Entonces, eso yo pido para mis alumnos siempre hacer la práctica en su brazo. Puede aplicar hidratante, primer, todo como hacen una piel y hacer esta práctica. Después explico eso con más profundo para ustedes. Eso es una cosa muy importante, que la transición de colores, como las personas les gusta mucho colores, entonces yo acá está con colores, pero si no le gusta colores, puede hacer lo mismo, pero con marrón. Puede hacer con marrón, con negro, con blanco, con beige, con colores neutrales y puede utilizar la misma forma de hacer. Acá miramos que las colores no están tan intensas, está como un poquito, no sé cómo se habla, envasado, pero está como una nube de color ahí, entonces se ve como más claro, pero puede ser que sea la foto que está así y no los colores, entonces no sé cuál es o qué pasó en esta foto, pero las colores no están tan intensas. Me parece que las colores están como húmedas, no parece que está todo mate, están como húmedas. Entonces puede ser que puse mucho corrector abajo y no quitó el exceso, por eso que quedó así. O también puede ser que puse poca cantidad de sombra, entonces no quedó tan intenso y no selló tan bien el corrector que está abajo. Y cada color tiene que estar pasando para la próxima con una transición más suave. No puede ser como termina una color y empieza otra, termina una color y empieza otra. No, no puede notar esta transición, tiene que ser suave. Del marrón, por ejemplo, acá marrón oscuro ya está con marrón claro. Acá podría tener una color intermedia para hacer la transición entre los dos. Lo mismo acá, lo mismo acá. Está bueno, en estas tres del medio está bueno, que es como un rojo, un naranja y un amarillo. Acá está la transición bonita, pero cuando llega en el verde, puse un verde muy oscuro cerca del amarillo que es muy claro. Entonces tiene que mezclar amarillo con verde y poner en el medio de los dos. Y ahí va a llegar el tono que quiere. Esta parte de acá, verde y azul, está buena. No se ve marcas tan fuertes. Pero de acá para acá se ve una transición que está un poquito más marcada. Entonces, en algunos colores son más difíciles de hacer la transición.
Rojo, naranja y amarillo son más fáciles, pero estos colores son más difíciles. Entonces es bueno siempre mezclar la color anterior con la próxima color para conseguir la transición perfecta. Y en cuanto no consigue, vuelve, practica otra vez, quita, limpia, hace otra vez y va practicando, practicando, practicando siempre, ¿ok? Hasta que quede perfecto. Ustedes van a practicar eso y van a aprender la cantidad de productos que tenemos que poner, la brocha que tenemos que utilizar. Prueben eso con varios tipos de brochas, varios tipos de colores, varios tipos de sombras diferentes. Practiquen con varios correctores diferentes abajo. Puede practicar con varias marcas diferentes para sentir cuál es mejor, cuál va a dar mejor resultado. Entonces es por eso que practicamos. Muchas veces quedamos en un producto y quedamos ahí en todo el tiempo sin probar otros productos nuevos, y tal vez tiene un producto más barato que es más fácil de encontrar y que queda muy bonito también. Entonces tienen que probar, ¿ok? Esto, ahora vamos para la... Isso eu não falei, né? Português. Então, vamos lá. Gente, essa aqui é a técnica que eu tô fazendo aqui agora. É uma técnica que eu peço muito para os meus alunos, principalmente do curso de formação de maquiadores. É uma técnica importantíssima para a gente conseguir sentir a quantidade de sombra que tem que colocar, quantas vezes você tem que bater em cima da cor para ela fazer a transição, o tipo de sombra, tipo de corretivo, o tamanho do pincel, tudo isso é importante. Então aqui, ó, a gente vê que a intensidade não está tão forte, a gente vê meio esbranquiçado assim, ó. Eu não sei se é a foto, tá? Se é a luz da foto, mas parece que falta colocar produto, ou talvez a pessoa colocou corretivo e não retirou o excesso. Então ele ficou com um aspecto meio úmido e dá esse aspecto esbranquiçado. Então, por exemplo, aqui temos o preto no início, depois ele vai para um marrom escuro, mas daí ele já vem para um marrom claro. Então aqui faltaria uma transição de uma cor intermediária. Aqui também, ó, esse marrom tá meio esbranquiçado, vem para um marrom quente, fica parecendo uma divisão no meio. Essa parte aqui a transição tá mais bonita, ó, porque do vermelho pro laranja pro amarelo a transição fica mais fácil de fazer. As cores quentes geralmente são mais fáceis. E as cores frias, ó, a gente já vê uma divisão aqui entre o verde e o amarelo. Então talvez o verde é muito claro para esse, o amarelo é muito claro para esse verde muito escuro. Então a gente precisa dessa, vamos dizer, mesclar essas duas cores para colocar nesse meio e a gente conseguir uma transição mais perfeita. Aqui do verde para o azul também ficou legal. E do azul para o roxo, ele já deu essa marcação. Então aqui talvez precisaria mesclar o azul com o roxo para colocar no meio. Então isso é uma coisa que vocês pratiquem muito, assim, façam no braço de vocês, usem produtos diferentes, não deu certo com um, testa outro, muda de pincel, até vocês conseguirem chegar a um resultado que vocês fiquem felizes e fiquem satisfeitos, tá? Pratiquem muito, que isso aqui é muito importante. Se vocês não gostam de cor, usem marrom, pode fazer preto, marrom mais claro, bege e branco. E aí fazer a mesma transição, tá? Essa aqui, ó, aqui é a aluna do curso profissional. Ela fez uma técnica, reproduzindo a técnica que eu passei no curso, que é um semi-cut crease esfumado, que a gente consegue aplicar em cliente. Inclusive, minhas clientes pediam muito semi-cut crease esfumado. Porém, a gente vê alguns problemas. A parte externa do cut crease, né, que é a parte aqui, ó, ao redor do recorte do cut crease, ela tá muito suave. Então a gente não consegue ver essa divisão aqui, ó, tá vendo, de cores. Então se a gente quer fazer cut crease, a gente quer que apareça o recorte. Então se a gente fizer, por exemplo, uma cor muito clara, ele vai se misturar com o recorte e quando a cliente abre o olho parece um esfumado. Gente, ó, então aqui, ó, o recorte, ele tá nítido, você consegue ver o recorte perfeitamente, tá? O final é esfumado, a gente consegue ver uma transição de cores, então a gente consegue tranquilamente aplicar essa técnica em cliente. As clientes mais ousadas, que querem uma coisa diferente, vocês podem aplicar tranquilamente, tá?
Ahora de mi aluna acá. Está bueno, el corte está como más suave para las clientas, pero no se nota tanto. Entonces no es un error, es que no se nota tanto. Entonces la clienta quiere un corte bien nítido, no va a salir. Es blanco, también está un poquito más suave, entonces es por eso. Acá en el final podría ser un poquito más difuminado la color, pero está bueno, no está marcado. El problema de acá es solamente si la clienta quiere el corte más nítido, más marcado. Entonces es porque la color alrededor del corte está más suave, ok? Então, gente, é por isso, tá? O problema aqui é o delineado tá bem feito, o esfumado não tá marcado. O problema é só se a cliente realmente quer um cut crease mais marcado. Aí, por isso, não tá aparecendo, porque a cor em volta, né, do recorte é muito suave, tá bom? Então, vamos para a próxima. Deixa eu tentar colocar mais perto aqui. Chicos, puse bien cerca acá. Entonces, esta parte es una parte también que está bueno, es la misma técnica que la alumna practicó. Está bueno el formato del corte, el corte está bien hecho, pero le pasó el mismo problema. La color alrededor del corte está muy suave, entonces por eso no se nota tanto, no se queda tan nítido y tan fuerte el corte. No es que es para estar nítido, es si la clienta quiere nítido, ¿ok? Por eso estoy explicando. Así la clienta le gusta más suave, más sencillo, pero si quiere más fuerte, con más destaque, necesita poner una color un poquito más oscura alrededor, ¿ok? Afuera acá está un poquito como manchado porque no tiene una color de transición, está como oscuro y después queda así y la color de piel. Entonces tal vez faltaría una color intermedia, como por ejemplo de este lado, que tiene una color más cálido para hacer la transición para la piel y quedaría más bonito en las fotos. Solamente eso, no son errores graves, no. Son errores que es fácil de arreglar, ¿ok? Voy a dejar más lejos para entender un poquito de la piel. Esta piel, por ejemplo, está con un efecto de piel grasa, pero eso puede pasar por la foto, por varios motivos. Pero un motivo muy importante es que muchas veces no sellamos tan perfecto la piel. Entonces no es que necesita poner mucha cantidad de polvo, pero necesita poner polvo en todas las partes del rostro. Y como tiene mucho iluminador acá y estas partes no están tan selladas, se parece que está grasosa la piel. Entonces tal vez faltaría sellar algunas partes donde no estamos poniendo iluminador para quedar con um efeito mais bonito e também ter mais durabilidade, ok? Então, gente, ó, não é que é errado pôr muito iluminador. Eu amo iluminador, né, ó. E eu gosto desse efeito de pele parecendo que tá hidratada. Então, pra mim, eu gosto. Mas as clientes geralmente não gostam desse efeito de pele muito iluminada. E também algumas partes do rosto onde não deveria ter iluminador, tá parecendo que tem, mas porque ela não tá totalmente selada. Então tá faltando colocar pó em algumas partes, principalmente essa região, ó, que é uma região que mostra um efeito de oleosidade, tá? Então aqui, ó, na testa, nessa região, aqui no buço, nessa região aqui, sempre coloca pó e deixa bem selado para não correr nenhum risco de parecer que tá oleoso. Iluminador pode colocar à vontade, mas você coloca nos pontos corretos, tá bom? Agora vamos para a próxima. Aqui, gente, são fotos do meu início da carreira. Então essa foto, ó, fazia mais ou menos um ano que eu estava trabalhando. Tem ali embaixo, ó, 18 de maio de 2012.
mais ou menos fazia uns 9 meses, eu comecei em 2011, tá? Vai fazer 10 anos. Então, fazia uns 9 meses mais ou menos que eu estava trabalhando com maquiagem. E aqui é uma cliente minha, inclusive estava lá no meu quarto, que eu atendia lá na minha cama. E olha como eu fazia o meu esfumado. Que maravilhoso. Tenho certeza que vocês também têm fotos assim, com esse batom rosa que era moda na época, né? Sem nenhum contorno, sem nenhum iluminador, tudo mate, seco. E sem fazer a sobrancelha. A gente não se preocupava muito com isso, né? Não se preocupava e não sabia também, não tinha conhecimento, né? Mas, gente, ó, essa marcação aqui, hoje em dia a gente vê, dá vontade de pegar um pincel e vir esfumar a tela do computador, né? Mas não que era moda, mas era o que tinha no momento pra gente fazer. A gente não sabia fazer outras coisas. A parte da pele, ó, vocês podem ver, ela tá bem mate, não tem iluminador, tem um pouquinho de blush aqui, mas não tem contornos, não tem nada disso, não era nada com acabamento. Você fazia e do jeito que ficava tava bom. Então, foi no meu início. Então, se você estiver fazendo uma técnica nesse sentido assim, não fique frustrada, porque é normal. Todo início, né? É o início, é o começo, você tá aprendendo, então tem que ter paciência. Chicos, esta técnica yo hice en 2012 en una clienta mía en mi cuarto. Cuando yo hablé ayer que hacía maquillaje en mi cama, entonces esta es una cliente que frecuentaba mi casa en esta época y yo hacía maquillaje, hacía más o menos 9 meses que estaba maquillando. Empecé en 2011, entonces hacía más o menos 8 o 9 meses. Entonces, están mirando que no tiene como iluminador, la piel está totalmente mate, no tiene contornos, el labial no tiene contorno en sus labios, utilizábamos mucho esta color rosada en los labios, no hacíamos las cejas, la sombra no difuminábamos, era todo marcado así. Aplicaba mucho iluminador blanco abajo de las cejas, entonces quedaba muy... Hoy miramos la técnica y quedamos con ganas de difuminar la pantalla porque es terrible, pero tal vez alguno de ustedes está empezando y también hace maquillaje sin acabado, sin saber dónde está queriendo llegar. Es normal, no queden frustradas porque a mí me pasó eso muchas veces. Entonces, en el inicio es normal. Ahora, vamos para esta. Un año, no, como 7 meses después. Totalmente diferente el difuminado, ¿ok? Tiene una marcación acá, pero ainda no sabía hacer perfecto. Pero antes de eso, yo hice clases de maquillaje. Entonces, entre esta técnica y esta técnica, yo hice clases que me enseñaron a difuminar. Entonces, el difuminado de negro, marrón, después marrón claro y abajo de las cejas, la misma color de la piel, no tan blanco. El inicio también difuminado, el delineado correcto. Las cejas ainda faltaba un poco porque no tenía tanta práctica, pero mejoramos mucho de una para otra. Entonces, tenía contorno en los labios, acá no tenía nadie. Entonces es importante hacer las clases para aprender los detalles de las técnicas. Muchas veces sabemos hacer, pero los detalles y los acabados hacen toda la diferencia. La piel también acá tiene un poquito de contorno. Ainda no tenía tanto contorno porque eso fue... Mira, veniendo con el tiempo, no hacíamos tanto contorno antes, hoy contornamos un poco más e la maquiagem cambia sempre, ok? Então, gente, olha a diferença dessa técnica que eu fiz em 2012 e depois de 7 meses eu fiz essa em 2013, em janeiro. Então, entre essas duas técnicas eu fiz curso, eu pratiquei muito e eu consegui esfumar. Tá vendo que aqui tá marcado o meu preto e tá branco embaixo da sobrancelha. E aqui eu tenho um olho esfumado, ó, preto, marrom, marrom claro e um bege mais cor da pele da cliente. A gente já tem o contorno nos lábios, que na modelo anterior não tinha.
A gente já tem uma sobrancelha um pouco mais preenchida, que na anterior a gente não preenchia. Então, tudo isso melhora muito o acabamento da maquiagem. Então, o importante é a gente praticar, quando a gente faz os cursos, a gente praticar o que a gente aprendeu nos cursos para a gente ter o resultado que é necessário. Ó, essa cliente é a mesma, isso aqui já foi em 2015, tá? Um ano depois. Essa cliente aqui é a mesma cliente daqui, ó. Olha a diferença da tonalidade de pele, a diferença da foto. Ó, tá vendo que aqui eu fazia a foto do meu jeitinho lá na minha casa, sem luz, sem nada. E aqui eu já fazia uma foto com uma luz, né? Eu já comprei uma luz, já tinha um aparelho de celular melhor. E eu conseguia um resultado muito mais esfumado, muito mais bonito na técnica. É a mesma pessoa, tá? A gente vê, ó, a transição do preto para o marrom. O preto fica só na pálpebra móvel e para cima, né? A pálpebra fixa sobe o marrom. O marrom vem para a parte de baixo, ó, para fazer aquela conexão que eu falei com vocês, tá? A sobrancelha preenchida e o início começando mais suave. Os cílios colocados na altura do esfumado para não ficar com efeito de caído. A boca contornada, o contorno não só aqui, agora já vem também para a testa, para as têmporas, ó, e as laterais dos olhos. Então, tudo vai mudando, mas isso é fazendo curso, praticando, se dedicando, tendo vontade, e aí vai ficando cada vez melhor, tá? Então, realmente praticar o que você aprendeu nos cursos. Esta técnica es una técnica que es la misma clienta que esta. Esta misma clienta que estoy enseñando acá es la misma que está acá, 2 años después. Entonces, entre estas dos, yo hice clases, yo hice prácticas, practiqué mucho las clases que yo hice y quedé en ese resultado. Entonces, miren que acá no tiene contorno, no tiene iluminador, nadie. El difuminado está marcado, todo blanco, sin contorno en los labios, y acá tenemos todo al revés. Entonces, las cejas están dibujadas, el inicio suave, el difuminado está correcto, negro solamente en el párpado móvil y después sube el marrón. Marrón abajo para conectar con la parte de abajo y dejar más suave la parte inferior. Los contornos de los labios, los contornos no solamente acá, pero sube un poquito en las témporas, en la frente, en el mentón. Entonces queda más bonito. También una cosa que mejoró mucho es la foto, porque en el inicio yo hacía fotos así, sin tener un teléfono bueno, sin tener luces, y acá ya tenía un teléfono mejor, ya tenía luces, entonces eso también cambia mucho, ¿ok? Acá es también en 2015, yo empecé, a mí siempre me gustó mucho hacer estas cosas, diferentes cortes, delineado abierto, colores, entonces yo siempre hizo cosas así, diferentes, y mis clientas me pedían mucho porque gustaban mucho de mi trabajo más osado, entonces hacía mucho eso. Difuminado, corte, delineado abierto en el final, la piel ya empezó a tener iluminación, contornos, labial rojo más oscuro con contorno más perfecto, entonces todo va mejorando. Essa técnica aqui, gente, por mais que as pessoas achem que as clientes não pedem, no meu caso, como eu postava muito esse tipo de trabalho, as clientes me pediam muito. Então, as formandas, aniversariante de 15 anos, me pediam muito essa técnica. Então, eu sempre gostei muito, né, de recorte, de delineado aberto, enfim, eu ficava inventando coisa e fazia muito nas clientes, tá? Então aqui a gente já vê uma melhora na qualidade do acabamento do trabalho. É isso que eu falo pra vocês que faz toda a diferença. Às vezes a maquiagem de longe tá linda, mas você chega perto, o acabamento tá ruim. Então o acabamento vai fazer toda a diferença nas suas fotos, tá? Aqui também, ó, uma maquiagem que eu fazia muito em cliente, que era um cut crease, porém não artístico. Ele era só com marrom, com bege, delineado aberto.
um batom que usava muito e usa até hoje, né? Batom assim, ó, mais vinho, bordô. A pele também, um leve contorno, iluminação dos pontos corretos, tá? Chicos, esta técnica también es una técnica que las personas piden mucho. Corte, pero corte más sencillo, más suave, más leve, solamente con marrón, sin colores, con beige o también una color champagne en el medio, delineado más fino, no tan grande, y una piel con más contorno, iluminación, que sea más intenso las aplicaciones para quedar bueno en las fotos. Esto es una técnica, acredito que es de 2016, 2015, 2016. Yo hacía mucho esta técnica con brillo, pero estoy enseñando porque yo hacía esta técnica mucho en las clientas que querían, por ejemplo, graduar, hacer graduaciones, las clientas que querían fiestas anoche, que querían maquillajes más dramáticos, entonces yo hacía la transición de brillo. Eso es muy importante porque muchas veces aplicamos brillo en las clientas y queda como un cut crease, queda como un corte así, porque el brillo queda marcado. Entonces tienen que cuidar para hacer la transición del brillo y que acabe más difuminado, los últimos puntos más suaves y que no quede como un corte. En el inicio también no puede empezar con el glitter muy oscuro en el inicio para no quedar tan pesado y tan marcado acá. Entonces empieza con un glitter más claro, va veniendo con otro medio y termina con glitter oscuro. Y la transición acá, negro, marrón oscuro, marrón claro y beige de la color de la piel. Las cejas lo mismo, empieza más suave, en medio sería una color media y en el final un poquito más oscuro. ¿Ok? El delineado, la pestaña, todo mate. Tiene que cuidar mucho porque muchos alumnos aplican acá productos que tienen brillo, tanto máscara de pestaña cuanto pegamento de pestaña y delineador en líquido que son brillosos. Entonces da un efecto muy feo para las fotos. Tiene que ser mate y da un acabado mucho más bonito. ¿Ok? Las cejas también, siempre con el efecto mate. Y esta también es de 2016. Delineado, difuminado. Esta técnica las clientas pedían mucho. Delineado negro, mate, bien mate. Un brillo en el inicio, casi como un iluminador y un poquito de marrón difuminado acá. Eso muchas clientes piden hasta hoy porque es una técnica que queda bueno en varios tipos de ojos, para varios tipos de eventos. Las clientas consiguen hacer tanto para una boda cuanto para una fiesta más sencilla. Es buena esa técnica. El inicio, las cejas empieza más suave y va terminando un poquito más fuerte. Y cuando utilizamos una color más clara en los ojos, podemos utilizar también una color más oscura en los labios. Entonces esta combinación queda muy bonita. La iluminación en los puntos correctos solamente, y en los otros puntos tiene una cobertura mate. ¿Ok? Vamos a mirar si tiene más una. Esta, la última. Essa aqui eu não falei em português, né? Gente, essa aqui, ó, é uma técnica que os alunos pedem muito para aprender, porque é uma técnica muito pedida no salão. Então, assim, delineado, iluminador no canto interno e esfumado marrom na pálpebra fixa. Isso ajuda muito a gente a aplicar em todo tipo de cliente. Claro que delineado a gente tem que ter um cuidado, porque não é todo olho que comporta um delineado, mas a gente precisa saber fazer essa iluminação com esfumado, que isso aí você consegue aplicar para todo tipo de evento, todo tipo de olho, todas as idades, e as clientes pedem muito essa técnica. Então, é básica, é fácil de aprender, tá?
Início da sobrancelha mais suave, o restante marcado, mas não tão forte, tão escuro, sempre acompanhando mais ou menos ali o tom do cabelo, um pouquinho mais claro. Os pontos de iluminação corretos, ó, abaixo da sobrancelha, a ponta do nariz, o meio dos olhos, o queixo, o restante mate, tá? Cuidado para não deixar a iluminação em pontos onde não são corretos e acabar dando efeito de oleosidade, tá bom? Essa é uma outra técnica que eu fazia muito, esse aqui é de 2016 também. Batom escuro, sempre com a boca bem contornada. Esse tipo de delineado, ó, gente, o pessoal pedia muito. Hoje em dia pedem também, mas as pessoas gostam do esfumado mais social e tudo, e usam muito essas técnicas com glitter, com detalhes diferentes, para eventos diferentes, tipo Réveillon, Carnaval, festas particulares, enfim. Então, é legal a gente saber fazer uma coisa diferente para dar um diferencial para as nossas clientes mais ousadas, tá? Então, delineado preto, fitinha de glitter, que era super famosa e é famosa até hoje, né? Um pouquinho do mesmo glitter que você usou na fitinha no canto interno dos olhos para fazer aquela continuação, né? E o esfumado marrom na pálpebra. Isso é muito legal vocês sempre terem no portfólio de vocês, que as clientes amam esse tipo de técnica, que tem um brilho, mas que a pálpebra em si tem uma suavidade, vocês conseguem fazer as clientes gostarem da técnica, mesmo ela tendo brilho e sendo diferente, porque o olho em si é esfumado mais suave, mais sensível, assim, para as clientes que não são tão ousadas, tá? O início da sobrancelha um pouquinho mais leve, a sobrancelha dela, ela gostava um pouco mais marcada, então a gente marcava um pouquinho mais. É importante a gente também analisar o gosto da sua cliente, tá? A gente pode dar os conselhos, ajudar a gente não seguir por um caminho errado, mas a gente tem que levar sempre em consideração o gosto das nossas clientes, tá bom? A mesma coisa o iluminador, ó, nos pontos corretos, né? Ponto alto da sobrancelha, essa região, a pontinha do nariz e o restante mate, tá bom? Entonces, chicos, esta es la última técnica que vamos a hablar. Es una técnica que hacía mucho. Yo empecé haciendo los brillos arriba porque quería hacer delineados diferentes, pero es una técnica que hasta hoy las clientes piden cuando es una fiesta diferente, por ejemplo, en Nochevieja, Carnaval, una fiesta particular de disfraz. Entonces tienen cómo utilizar ese tipo de técnica y es bueno tener en su portafolio para que las clientas miren que sabe hacer algo diferente, que sabe hacer algo más osado, porque tienen clientas que son más tradicionales, pero tienen clientas que quieren algo diferente. Entonces tienen que enseñar para ellas que puede hacer lo que quiera. El difuminado aquí en los ojos es más mate, es más suave, entonces la atención principal está en el delineado con brillo. Entonces, si va a hacer este tipo de delineado, no haga tantas cosas acá, para que la atención principal sea solamente para eso, ¿ok? Los labios bien contornados, marcados, los brillos en los lugares correctos, iluminadores abajo de las cejas, en lo punto alto de la manzana, del pómulo, la punta de nariz, en el medio acá, en el mentón, pero el restante tiene que quedar mate para que la piel quede con un efecto bonito, que dure bastante y no parezca como una piel grasa, ¿ok? Entonces, estas técnicas yo enseñé porque es importante enseñar cómo era antes también, que muchas personas me conocen solamente ahora y las personas acreditan que yo ya empecé haciendo maquillaje de la misma forma que hago hoy. Entonces, no, yo hacía maquillaje así. Yo hacía maquillaje con las marcaciones, sin nadie de difuminado, como esta foto que está enseñando ahora. Entonces, no queden frustradas,
no queden con miedo, es solamente acreditar que puede mejorar, practicar mucho. Cuando hacen clases, tienen que practicar las clases, como son enseñadas para ustedes. Entonces, solamente va a cambiar su forma de maquillar, mejorar si practicar o que está aprendiendo en las clases que hace, ¿ok? Es importante también que muchas cosas que pasamos acá con las alumnas puede ser que quedaron malas por los productos y las brochas. Entonces no es solamente por falta de conocimiento, es por falta de productos y brochas. Entonces, por eso en mis clases online siempre tengo una clase exclusiva solamente de brochas y de productos, porque enseño todos los detalles, enseñando los formatos, para qué sirve, las opciones importados y nacionales, para que los alumnos aprendan todos esos detalles antes de empezar a maquillar, porque van a saber si necesita comprar algo, si necesita cambiar, si como que tiene ya es suficiente. Es importantísimo para no gastar dinero con productos, comprar muchas cosas y no tener o que es correcto. Entonces, isso é importante, ok? Então, gente, essas fotos que eu mostrei aqui para vocês são para vocês verem também que todo início é difícil. Todo mundo vai errar, todo mundo vai não saber fazer um delineado, talvez não ter um produto, um pincel. É importante vocês saberem que tudo que vocês aprendem nos cursos, vocês precisam praticar o que vocês aprenderam. Tem muita gente que aprende uma coisa no curso e aí continua maquiando do jeito que estava maquiando antes. E aí não muda e não melhora e a pessoa não entende o porquê. Então, precisa praticar o que aprendeu. Por isso que nos meus cursos online, eu sempre faço uma aula exclusiva de produtos e pincéis. Por quê? Muitas vezes o aluno vai começar a fazer o curso, ele já vai lá e compra um monte de coisa que não é nada necessário, gasta dinheiro à toa e muitas vezes ele precisa de uma coisa específica que não era nem tão caro. Então, nessa aula, vocês aprendem primeiro o que precisa comprar, formato, tamanho. Eu mostro sempre 2 opções de nacionais e importados para as pessoas comprarem e aí sim, talvez ver se não tem já no seu material um parecido para substituir, para não gastar dinheiro à toa e aí começar a maquiar diretamente já com os produtos corretos, tá? Muitos erros desses que eu cometi foi também porque eu não tinha material, não tinha pincel e não tinha conhecimento, não tinha curso, não sabia como fazer. E depois tudo isso vai se encaixando. Então, todo mundo tem como melhorar. Todo mundo tem como mudar o seu estilo de maquiagem, o seu jeito de maquiar e principalmente o acabamento. E o acabamento é o principal. Então, é por isso que eu mostrei um pouquinho disso para vocês hoje, tá? Em uma outra mentoria, eu vou voltar aqui para vocês mostrando um pouco mais desses alunos que fizeram essas técnicas e conseguiram melhorar o resultado com uma segunda prática de todos esses erros que a gente falou, tá? Daí eu vou mostrar um pouco mais de detalhes. Entonces, chicos, en una próxima mentoría vamos a traer para acá algunas fotos de los alumnos que hicieron las prácticas, no quedaron tan buenos y después estaba como dando soporte, hablando todo lo que necesitaba cambiar, mejorar y empezaron a practicar nuevamente, mejorando las cosas que yo hablé y hicieron otra foto, otros videos, enviaron para mí y mejoraron mucho. Entonces vamos después buscar fotos de antes de los alumnos de la primera práctica y de la segunda práctica para que ustedes consigan mirar la mejora, los cambios de los alumnos, ¿ok? Muchas personas preguntan de las fotos, de los videos, de las luces. Eso es muy frecuente porque ustedes miran que con la mejora de las luces y la mejora de los teléfonos, ustedes tienen una foto muy perfecta, mucho más bonita, que enseña mucho más detalles de las técnicas. Entonces, eso es un tema que vamos a trabajar en esta mentoría, pero no hoy, ¿ok? Hoy es solamente para las fotos, pero vamos a tener una mentoría para explicar un poco más de las luces,
del teléfono, de las fotos, hablar de eso. Voy a buscar algunas fotos de alumnos también que están con luces, otras sin luces, con un teléfono mejor, otras con un teléfono que no hace una buena imagen. Entonces, vamos a hacer uma mentoria de isso em estes dias, ok? Então, gente, eu estava falando em espanhol, a gente vai fazer uma mentoria só falando sobre esse assunto, tá? Sobre luzes, fotos, celulares, qual que é melhor, qual que funciona mais para um tipo de luz, para outro tipo de luz. A gente vai falar um pouquinho sobre isso em alguns dos dias da mentoria, tá? E este foi nosso episódio de hoje, hablando de los errores y acertos de los alumnos de las clases profesionales. Entonces, hasta la próxima clase. Beijos a todos. Esse foi o nosso episódio de hoje, gente. Obrigada por estarem aqui com a gente e até beijos.